Olá, Nagorianos! Hoje tem resenha de filme no canal e nós escolhemos o filmaço Luta por Justiça. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse filme, continue assistindo. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor sobre... Bom, gente, Luta por Justiça é um filme de 2019, é um drama norte-americano dirigido por Destin Daniel. O filme ele conta a história de Bryan Stevenson, que é um advogado que se formou em Harvard. Meu Deus, cara top, inteligente. Homem negro, vale um homem negro. Destacar essa parte. Maravilhoso. E aí ele decide abandonar uma oportunidade que ele teria por lá e decide ajudar as pessoas que não tiveram um apoio jurídico tão bom assim ao longo do seu processo no estado de Alabama, nos Estados Unidos. O filme se passa nos anos 80, no final dos anos 80, e é importante salientar que o Alabama ele fica no sul dos Estados Unidos, que pela história que a gente já sabe em diversos vídeos, sempre foi uma parte extremamente racista e segregacionista dos Estados Unidos. Então imagina se isso ainda acontece, imagina no ano que o filme se passou, né? Então isso é importante pra gente entender esse contexto histórico. Tanto que nós podemos observar durante o filme que nós percebemos algumas mulheres em posição de liderança, por exemplo, a juíza, mas ainda não, tem sempre a questão racial. Você tem uma mulher em posição de juíza, mas é uma mulher branca. Então, só pra gente entender mais ou menos o contexto histórico onde estava. E ele tenta justamente prestar esse apoio para as pessoas que estão no corredor da morte, né? Que foram condenadas à pena de morte. E aí, no filme, mostra, assim, o principal caso, né, que mostra... É o de Johnny Depp, se eu não me engano, que é interpretado por Jamie Foxx, maravilhoso. Realmente, que atuação. Que nomes, Michael B. Jordan, Jamie Foxx. Só tem outro cara também que é muito bom, mas eu esqueci o nome dele. Enfim, ele tenta realmente prestar esse apoio jurídico, porque assim, a única testemunha desse caso era um homem branco que viu Johnny do lado da mulher, fala que viu Johnny do lado da mulher, uma mulher branca de 18 anos que foi assassinada. E Johnny Depp, então, foi condenado à pena de morte por causa desse assassinato que ele não cometeu. E essa testemunha também, ele já era condenado. Então, eu acho um argumento muito bom do filme. Quando ele fala que a justiça preferiu acreditar no testemunho de um homem branco que já tinha sido condenado, já tinha passado até pelo corredor da morte, do que acreditar em vários testemunhos de pessoas negras honestas. E isso é o que embala realmente esse meio do filme, né? Ele traz, inicialmente, quando ele vai fazer a entrevista, tem uma cena que é muito forte, quando ele tem que entrar pra revista, o que não deveria ser feito, porque um advogado não passa por revista em visita judicial, né? Ele não passa por revista. E, enfim, estando no Alabama, ele precisou passar por uma revista, que é mesmo você sendo negro, tendo uma classe social privilegiada, se você é advogado, mesmo assim você tem que passar por esse tipo de coisa. O dinheiro não te salva disso. Então ele passa inicialmente como vai entrevistar outras pessoas. No caso de Johnny Depp, realmente... Lembra um pouco a questão de Olhos que Condenam na fragilidade do julgamento, tipo, coisas que claramente você percebe que não batem, tipo... São crimes que precisam de uma resposta rápida e eles condenam qualquer pessoa. Né? Tipo, a gente precisa resolver isso e tal. Então, beleza, tem um cara negro que possivelmente estaria lá, por que não ele não estaria? Ele é um cara negro, enfim, vai passar batido, então a gente condena ele e é isso aí. No início do filme... muito chocante, assim, eu achei essa questão das testemunhas, você tem uma quantidade palpável de testemunhas e ainda assim... Nessa parte da família mesmo, quando ele vai, ele fala quem estava com ele no dia, tipo, na morte, né? Tipo, tava todo mundo levantando a mão. Sabe? Essa cena, leu essas informações, gente, como assim? No início do filme também a gente percebe que logo quando o Johnny Depp, isso aqui não chega a ser um spoiler, porque... A grande trama do filme é essa, é um homem sendo acusado por um crime que ele não cometeu e ele está no corredor da morte por isso. E já no início do filme, eles já trazem Johnny Depp em uma boa caminhonete, tem um bom emprego, uma família bem instituída. Então, ou seja, a gente não tá tratando de um filme tão próximo quanto Olhos de Condena, que as pessoas não tinham condições de pagar direito pela assessoria jurídica. A família dele tanto tinha dinheiro, quanto gastou todo o dinheiro que tinha, tentando provar que ele não foi
que ele não cometeu o crime. Sim. Mas ainda tinha essa questão de a importância do trabalho de Bryan Stevenson, que de fato aconteceu, é que ele oferecia uma assessoria jurídica que, além de se importar com as pessoas que estavam ali, de querer saber a história que estava acontecendo, era gratuita. E os outros advogados, eles acabavam não se importando tanto em se você de fato cometeu ou não aquela coisa. Sim. Se você tá aqui, provavelmente você é culpado. Com certeza. Então, pra mim, isso foi um grande diferencial do filme. Apesar de ter sentido falta de algumas coisas. Eu senti falta em relação à estrutura do filme mesmo. Ele, às vezes, ele te traz, dá um pulo, assim, de um lugar pro outro. Quando ele tá recolhendo as provas, eu achei que algumas provas que ele conquistou foram muito contundentes e ele acaba não usando, mas mesmo assim ele vai defender o caso. Então, eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. Ele conseguiu algumas provas. Eu também achei que alguma coisa vazaria daquilo ali. Sim. Pra ganhar um corpo maior daquela coisa, né? É um filme realmente muito forte, interessante. Me coloca muito em uma posição de questionamento mesmo sobre sistema prisional, sobre pessoas, e vale sobre a pena de morte, principalmente, que ainda é válida em alguns estados. Não tenho aqui uma posição definida se eu acho certo, se eu acho errado. Eu acho doloroso, principalmente no sistema prisional que existe hoje no mundo, não é só no Brasil, que culpabiliza pessoas negras, principalmente, sem um julgamento correto. Então, é muito delicado e muito doloroso mesmo. E aí você não analisa bem aquela situação. Existe um outro caso que Bryan tá analisando, que é de um rapaz que claramente tinha problemas psicológicos. Não era pra ele estar ali, gente. Claramente problemas psicológicos. E aí você diz, gente, como assim? Ele teve problemas psicológicos causados pela guerra. Pela guerra, então, lutando pelo Estado. Então, poxa, você fica assim, gente, como assim? Então aqui vale muito, importante ressaltar esse ponto, né? Porque quando se toca em questões de, enfim, morte, prisão, não é que essas pessoas deveriam estar soltas, pessoas que cometeram efetivamente crimes, soltas na sociedade, não. É revisitar esse sistema que a gente tem, seja nos Estados Unidos, seja em outros países. Como é que isso é verdadeiramente feito, gente? Porque é muito solto, né? Solto, sim. Tem outro caso também que aparece no filme e que ele passou 30 anos na prisão por um crime também que ele não cometeu, e ele foi acusado porque o juiz disse que podia dizer que ele era culpado só pela cara que ele tinha. E ele foi liberto, ele foi solto em 2015. Eu esqueci o nome dele. Mas é um caso verdadeiro também. E Johnny Depp, inclusive, ele morreu por demência precoce. Então são coisas que isso não faz, né, gente? Você tá ali o tempo todo porque você não sabe. Por exemplo, o cara tinha a data marcada, um dos que infelizmente o Bryan não conseguiu salvar. Mas você fica a todo momento, quando que vai ser meu dia? Imagina você pensar todos os dias que naquele dia você pode morrer, sabe, gente? Isso aqui não é nem mais um filme, isso aqui é vida real. É muito pesado. Fora que a gente como a gente falou, o filme é no final da década de 80. Ainda era morte por choque, o que pra mim é ainda pior. Porque hoje a maioria, na verdade, é injeção letal. Então, enfim, a questão de dor, né, é muito relativa, a pessoa não sente. Mas, gente, mas é que as pessoas morriam tudo só. E o que me mais assustou assim, é que as pessoas assistem. E aí eu fiquei, gente, como que consegue assistir isso? Sério, eu fiquei em choque. Eu acho que uma coisa que mais me chocou foi isso, tipo, a pessoa coloca as cadeiras, ele começou a colocar as cadeiras, eu fiquei, por que ele tá colocando? Aí todo mundo sentado assistindo aquilo, eu falei, gente, como você tá como você consegue assistir morrer isso? Eletrocutada na sua frente. Isso, assim, sem condições. Então, realmente, faz a gente questionar esse sistema. Porque, gente, é muito dele. Assim, eu entendo, houve uma morte, há a família de alguém que chora, e eu concordo muito com isso. Concordo que deve haver justiça. Mas você deve analisar exatamente o que está acontecendo ali. Aquela pessoa realmente deveria ser designada para uma pena de morte. Ela deveria estar, sei lá, trabalhando pelo Estado, trabalhando para fazer dinheiro, para ter sua estadia ali presa, não sei. Me faz mesmo refletir sobre a pena de morte, porque é isso, a gente não tem um sistema firme, a gente não tem, infelizmente, pessoas não parciais, eles são racistas, e isso pesa muito na hora de julgar, né? O filme, eu acredito, de verdade, eu achei ele bem bacana, por ser principalmente uma história real, velho. Vale muito a pena assistir. Mas a única coisa que me deixou assim, me subiu uma anteninha de novo, eu fiquei, ok, a gente sabe como assim vai chegar ao final, mas me pareceu muito também que Horas que Condenam dependeu de outra pessoa. Sabe? Se não tivesse aquele cara que fosse no tribunal, e mesmo assim, mesmo com ele foi difícil, mesmo ele refutando o próprio argumento dele, né? Ah, não, eu menti naquela época.
mas dependeu de uma outra pessoa, sabe? Então, assim, gente, você tem que contar o quê também com o universo, com a espiritualidade? Ele dependeu do outro também, aquele no final. No final das contas, ele dependeu do advogado também. Daquele do estado, o outro que tava, né, da acusação. Realmente. Tipo, ele teve que... Brian foi na casa dele, conversou com ele, falou, você sabe que ele é inocente, por que você está mantendo ele lá e tal? E aí, no final, ele meio que desiste e aí eles ganham. Então, se não fosse por causa disso também, eles iam ter que... Não a é batalha ia continuar por mais um tempo, pelo menos, não desmerecendo o trabalho de Brian em toda a sua história e como representado no filme, porque é um trabalho incrível. Primeiro que uma pessoa que se... Gente, eu acho muito difícil, eu acho que eu teria medo. Sendo bem sincera, porque é uma coisa muito delicada. Você é ameaçado. É você, a sua família. É muito difícil. Então, é um trabalho incrível, mas que às vezes, claro, ele começar um projeto desse já é um ponto. Porque se ele não começa, nem vai ter chance de alguém aparecer e desmentir. Mas que às vezes você depende também muito... É meio trabalho de formiga, um trabalho psicológico também, porque ele fez uma pressão ali pro cara, dizendo, você sabe que ele é inocente, por que você está fazendo isso e tal. Então, realmente, é tentar convencer, a procurar as provas corretas, enfim, é um conjunto de muitas coisas pra você conseguir. Então, realmente, é um trabalho muito árduo, muito difícil. E o trabalho dele em si, tipo, fazendo... No final também tem a foto dos advogados que se juntaram pra poder fazer esse trabalho. Quantas pessoas estão abdicando de muitos momentos de sua vida pra poder realmente fazer o certo, né? Estão lutando por ideologia. Ele mesmo poderia estar fazendo qualquer outra coisa, formado em Harvard, mas não, ele abdicou daquilo pra poder ajudar as outras pessoas. Então, realmente é um trabalho fantástico. E o filme é muito bom, então a gente recomenda. Recomenda. No Brasil, ele lançou... em 20 de fevereiro. Isso. Né? Então, mas recente, hoje a gente já mas... encontra na internet. Sim. Gente, a internet é um mundo de tudo. Só cuidado com os sites que vocês vão acessar, tá? Tipo, se tem cadastro, assim, tome um cuidado, mas teve um site que eu acessei, que eu vi... Eu disse, pô, tem que cadastrar teste grátis. Aí eu fui procurar no Reclame Aqui, aí tinha o pessoal dizendo que não conseguia cancelar. Só uma atençãozinha nisso, mas existem também sites que são livres. Qualquer coisa passa no Torrent. E tem o Streamio também, que é muitas possibilidades e vale a pena, gente. Sim, eu acho que a reflexão é um pouco é um pouco angustiante. Não é um filme de muita felicidade, sabe? Tipo, que você vai, ai meu Deus, tem um momento feliz no final que ele é solto, mas o processo inteiro é muito doloroso. Muito doloroso, muito É doloroso. difícil. Todas as recusas e tal, você fica, gente, como assim? Eu já teria enlouquecido, sinceramente. Eu não acho que é bom escolher a profissão certa. Sou comunicóloga. Advogada não daria. Ou eu ia morrer rápido, porque eu já ia querer dar na cara de todo mundo, ou eu ia ficar muito medrosa, não sei quem seria eu, mas é um filme muito bom. Pois é, a gente recomenda bastante. É isso. Se vocês já assistiram também, né? Com certeza. Se tiver mais recomendações também, a gente sabe. Amistad, Olhos que Condenam, se já assistiu, coisas parecidas, coloca aí. Recomenda o nosso próximo filme, nosso próximo vídeo. E é isso, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e nos